Seja muito bem-vindo. Começamos agora mais um programa sobre a Bíblia aberta. Estamos aqui mais uma vez para partilhar as verdades da Bíblia e para explorar juntos exatamente aquilo que a palavra de Deus tem para nos revelar a cada um de nós. Como sempre, relembro que estamos em diferentes plataformas. Estamos no canal 186 da MEL, estamos também no canal de YouTube Novo Tempo Portugal e estamos também nas ondas da rádio RCS na frequência 91.2 na área da Grande Lisboa. Ora, esta semana vamos estudar Marcos capítulo 7. O Evangelho de Marcos tem sido, de facto, o polo exploratório, digamos assim, da nossa temporada e continuamos agora a aprofundar exatamente aquilo que Marcos então tem para nos revelar. No começo de Marcos 7 nós vamos ver como Jesus vai desencadear uma controvérsia ao rejeitar as tradições religiosas. No entanto, ele fala de um modo que é notoriamente sustentador, digamos assim, de algo que é profundamente relevante para a nossa vida de hoje. Por isso, por outras palavras, Jesus tenta chegar ainda hoje mais longe, com verdades que têm como objetivo uma compreensão mais profunda de Deus. Ora, como sempre, faço-me acompanhar pelo nosso painel residente. Começo por convidar, por dar as boas-vindas ao pastor Pedro Esteves, que está aqui connosco. Bem-vindo, Pedro. Olá, Tiago. Um prazer estar aqui. Também está aqui a nossa querida pastora Hortelinda Gal. Bem-vinda também, Hortelinda. Obrigada, bom dia. E faço-me acompanhar também hoje pelo pastor António Rodrigues, nosso convidado especial. António, muito bem-vindo também. É um prazer ter-te connosco. Obrigado pelo convite. Obrigado. Muito bem, vamos desde já então dar início ao nosso estudo. Hoje vou começar com a Hortelinda, onde vamos entrar então neste capítulo 7 do Evangelho de Marcos, que arranca com uma discussão bastante acesa, digamos assim, entre os fariseus e alguns escribas, não é? E por isso vamos ler já uma parte deste debate para perceber então a força das palavras de Jesus. Portanto, convido a abrir em Marcos capítulo 7, vamos ler dos versos 5 ao verso 13. Portanto, volto a repetir a referência, Marcos 7, capítulo 7, a partir do verso 5 até ao verso 13, onde nos diz então o seguinte: Interpelaram-no os fariseus e os escribas, porque não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar. No verso 6 diz-nos: Respondeu-lhes Jesus: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: Jeitosamente o rejeitais, o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: Honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a de seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Hortelinda, é um longo texto, sem dúvida nenhuma, mas que suscita aqui várias perguntas que nós precisamos de compreender e vamos contar com a tua ajuda, certamente. Ora, como é que nós podemos entender, então, esta acusação de Jesus? Ao chamar-lhes olhos nos olhos hipócritas, que é uma palavra bastante reveladora, provavelmente vais-nos dizer o significado desta palavra no original grego. Talvez fosse útil começar, talvez, por uma pergunta de base, que é esta. Quem eram, afinal, os fariseus para que Jesus usasse este termo, e, aliás, outros, tão pesados contra eles? Pois os fariseus eram os peroshim, quer dizer os separados, não é? Os separados. E, de facto, eles separavam-se da massa popular, não é? Da massa ignorante, vulgar, pecadora, que eles consideravam realmente pessoas muito, muito abaixo deles. Era um grupo político-religioso, mais religioso, que tinha dava muita importância à independência do seu país, e zelava muito pelas tradições dos pais, tinham também uma interpretação da lei muito escrupulosa. Portanto, eles tiveram um papel importante na preservação da Bíblia ao longo da história, tinham tido um papel muito importante na preservação e na transmissão da Bíblia, protegendo-a, portanto, de influências ou de misturas externas. No entanto, o Novo Testamento dá deles uma imagem muito negativa, não é? Se bem que eles mantivessem o apreço e a admiração do povo, o Novo Testamento dá uma imagem bastante negativa. Podemos dizer que, em relação a Jesus, eles foram os seus mais acérrimos inimigos, rejeitando, perseguindo, até o levarem à cruz, porque foram eles que exigiram a crucifixão de Jesus. E Jesus vai ter realmente declarações muito duras para com estas pessoas.
Não é certamente porque eles o rejeitaram ou não o aceitaram, porque houve outros grupos que não aceitaram Jesus, como os saduceus, os zelotas, outros. Jesus não foi bem aceito por nenhum destes grupos dominantes do seu tempo. Não foi por isso que Jesus teve estas acusações tão percutantes contra eles. É, sobretudo, por aquilo que está na base da sua rejeição, que é uma atitude de orgulho espiritual e de hipocrisia. Quando nós lemos os Evangelhos, nós vemos que é mais que evidente que Jesus não correspondia de maneira nenhuma ao ideal ou à imagem padrão, que eles, não é? só ao padrão Exato. que eles tinham construído do que seria o Messias. Jesus veio de uma família humilde, não veio de nenhuma família nem sacerdotal, nem dos fariseus, nem dos escribas. Jesus veio de uma família humilde, operária, não é? Filho de carpinteiro, era essa a sua profissão, não frequentou as escolas rabínicas. Portanto, Jesus estava fora de todo esse contexto que para eles envolveria o verdadeiro Messias. A sua pureza exterior destes homens era mesmo isso, uma pureza exterior, ou seja, eles sentiam-se os separados, à parte por serem santos, e eram de alguma maneira os santões daquele tempo, não é? Eles estavam à parte, eles eram os intocáveis, certo. Não é? Os inatingíveis. E então, mas Jesus vai realmente confrontá-los com uma atitude, que é esta atitude de quererem, de alguma maneira, dar relevância, eles dão relevância ao que é secundário e desprezam aquilo que é mais importante. Este vai ser algo em que Jesus vai sempre estar em contenda com eles. Jesus traduz isso numa frase que toda a gente conhece, não é? A fariseus hipócritas, coais um mosquito e engolis um camelo. Exato. Portanto, esta era a atitude dos fariseus. Muita importância ao exterior e o interior era completamente negligenciado. O que Jesus diz neste texto que lemos, também referindo-se a Isaías, diz: honram-me com os lábios, é muito fácil sair da boca, mas o seu coração, o interior, aquilo que faz realmente o ser humano, esse está longe de mim. Mas o pior é que eles tinham também uma atitude que Jesus lhe chama hipócrita. Esta atitude de hipócrita é uma atitude que, enfim, os humanos desenvolvemos com alguma facilidade porque vivemos em sociedade. Exatamente. E gostamos de dar uma imagem de nós mesmos, de mostrar-nos melhores do que realmente somos, não é? Então, os fariseus viviam muito envolvidos no parecer, na aparência, e tomavam atitudes, faziam escolhas, faziam sacrifícios para mostrar que eram santos, que eram especiais, que amavam muito a Deus, que eram consagrados, enquanto minavam completamente o essencial da fé e o essencial da religião. Este caso que Jesus refere aqui, em relação com o quinto mandamento, em relação com os pais, o Corbã, quer dizer que eles dizem que é melhor aquilo que tens a dar aos teus pais, o apoio que deves dar aos teus pais, se o canalizares para Deus, para o templo, para os serviços de Deus, não necessitas mais de cuidar dos teus pais. Jesus não podia suportar uma coisa destas, não é? Ele diz mesmo: invalidais o mandamento de Deus pela vossa tradição, porque eles davam tanta importância a essa tradição, a essa aparência das coisas, a essa imagem, a essa meticulosidade das pequeninas coisas, enquanto deixavam o fundamento e o essencial, não é? Porquê é que Jesus dá tanta importância a isto? É, em primeiro lugar, porque eles eram um grupo de muita influência. Eles eram os modelos do povo, eles eram aqueles que deviam transmitir o essencial. Esse era o seu lugar, a função deles deveria ser essa. Ora, eles viviam emaranhados no superficial e, portanto, no trivial da religião. O hipócrita é realmente um grande ator. Não é? Alguém que representa muito bem. Parece uma coisa e é outra. Mas o problema da hipocrisia é que, de tal maneira, o hipócrita vive aquele papel que se construiu, que ele acaba por se identificar com ele e crer que ele é mesmo assim.
Claro. E então ele alheia-se da sua verdade interior. Ele desconecta-se de si próprio. E ao desconectar-se de si próprio, ele está desconectado Exato, de Deus. exato. E Deus não pode encontrar um hipócrita. Porque quando Deus busca um hipócrita, onde está a pessoa? Exatamente. Não há pessoa. Esse é que é o grande problema exatamente aqui nesta questão. Exatamente. O que existe é um simulacro. Muito bem. Deus não se pode relacionar com Exatamente. fantoches. Então Jesus vai ser duro. E vai ser duro por amor. Exato. Já vimos Exato. que não é por o rejeitarem. Outros o rejeitaram e Jesus não foi duro com Exato. eles. É porque é tão perigosa esta atitude que Jesus quer mostrar-lhes Exato. que eles estão em risco, em perigo, Um perigo espiritual. de perder Muito toda bem. a sua vida, Exatamente. toda Muito a sua bem. vida Muito bem. espiritual. Muito obrigado, Hortelinda. Realmente nós vemos aqui, e a própria palavra hipócrita, na verdade, no próprio original, quer dizer exatamente aquilo que acabas de referir. Pode-se referir a um ator, não é verdade? E é por isso que encontramos este diferencial entre as prioridades que estão completamente trocadas, exatamente, e Jesus está a tentar exatamente situar ou ressituar, recolocar as coisas exatamente no seu sítio Deixa-me certo. só dizer uma coisa, Claro. Tiago. É muito importante que tenha ficado nos Evangelhos estas controvérsias de Jesus É, com os exatamente. fariseus. É certamente providencial. É porque o fariseísmo não foi apenas uma corrente religiosa do tempo de Jesus. Exato. O fariseísmo é uma atitude. Ora bem, É uma aí está. forma de estar na religião. Exatamente. É uma forma de Exatamente. viver a religião, Exato. não é? Que tem que ver com uma deformação mental de visão das Exatamente. coisas, que qualquer um de nós hoje podemos encontrar fariseus, Exato. ainda hoje, pessoas zelosas da religião, apegadas à religião, Exato. mas sempre desconectadas do importante, Exatamente. ligadas ao superficial. Desconectadas da realidade espiritual que elas próprias carregam, mas muito atentas à realidade espiritual dos outros. Não é verdade? Exatamente. É verdade que nós estamos aqui a analisar várias coisas que estão muito importantes, não é verdade? E Pedro, estes primeiros 13 versículos, encontramos de facto esta palavra tradição, que de certa forma levanta toda esta controvérsia já nesta discussão. E esta palavra tradição aparece 4 vezes, não é? 4 vezes, portanto, no centro deste debate. Ora bem, vamos atualizar então a nossa conversa. Pedro, quais são afinal os perigos da tradição? Será que a tradição é perigosa por si mesma? Será que temos hoje que estar ainda também atentos aos perigos, digamos assim, aos riscos da tradição que Jesus aqui alertou? Eu acho que sim, e sinceramente eu gostava de dizer, ao abrir a minha reflexão, ou juntar-me agora aqui à reflexão que a Hortelinda até acabou de fazer, eu acho que nós estamos em elementos que estão no coração do Evangelho. A razão pelo qual eu considero isso é, por um lado, o tempo e o investimento que Jesus fez em falar sobre este assunto e mesmo em confrontar os fariseus. Algumas vezes até causa uma certa perplexidade a forma como Jesus, olhos nos olhos, os confrontava com esta realidade. O que é uma evidência de que Jesus disponibilizou-se para o combate, podemos dizer assim, mesmo para as consequências do combate. Não há nenhum combate que não tenha consequências. O povo português diz que quem vai à guerra dá e leva. Ou seja, ninguém vai a um combate e pense que não vai sair ferido. Porque isso é a natureza do combate. Mesmo que alguém ganhe de maneira clara, sempre saem umas máculas ali. Claro. Este combate, que é um combate espiritual, que é um combate de argumentação, é um combate ao qual claramente Jesus disse: eu vou comprar esta guerra. O que nos diz o quê? Que isto era tão relevante que Jesus assumiu as consequências. De não ser amado, de ser rejeitado, de depois dizerem mal dele por trás e tentarem minar o seu ministério. Para Jesus isso tudo valeu a pena, o que nos revela que estamos de facto na essência de um assunto para o qual Jesus decidiu dar a máxima relevância. Algumas notas então sobre a questão da tradição. Nós sabemos que tradição, a origem até da palavra é mais latina neste caso, que literalmente significa entregar. Traditio significa entregar. A ideia de uma tradição é que eu entrego a alguém, neste caso até é mais intergeracional, portanto eu entrego a alguém para que esse alguém continue a entregar um conjunto que podem ser de comportamentos, crenças, memórias, história. Portanto, a tradição é uma coisa que se faz através da comunicação. Não há tradição sem comunicação. Certo. Assim como não há tradição sem se forjarem formas. Portanto, claro que as tradições podem estar ao nível das crenças, portanto são mais intelectuais, por exemplo, dogmas podem ser tradições, mas obviamente muitas tradições estão mais no domínio do comportamento.
Portanto, transmitem-se a outras gerações ou outras pessoas aquelas formas de fazer. E, portanto, entrega-se como uma dádiva que vem de trás. Certo. A maior parte das tradições até fica difícil de saber de onde é que elas vêm. Exato. Porque se elas funcionarem como tradições, muitas vezes fica difícil de fazer uma ligação à origem. Ao ponto de origem. O que Exato. interessa, muitas vezes, é o facto de elas continuarem. Ora, eu aprendi há uns bons anos atrás, na área da antropologia, que na verdade é uma das áreas que eu mais gosto de estudar, um conhecimento que mudou muito a minha visão sobre muitas coisas, que é o binómio forma e significado. Na antropologia entende-se que a organização e a estruturação das sociedades, basicamente todas, constroem-se com base neste binómio. Depois o que eu vim a perceber também é que a religião, o fenómeno ou a prática religiosa, está profundamente ligada ao binómio forma e significado. Ou seja, existem um conjunto de significados que é a parte, vamos dizer, de conteúdo. Diríamos na mensagem cristã, que é o que tem a ver com mensagem. Só que depois existem formas que são construídas ao longo do tempo, sejam elas por revelação bíblica, profética ou apenas por construção humana, que são os instrumentos para carregar o significado. Portanto, quase todas as nossas interações e estruturas de sociedade, por isso é que na antropologia se estuda muito isto, são formas que carregam significado. Certo. Vamos a um exemplo muito simples para todos entendermos melhor, especialmente quem nos está a ouvir lá em casa. As diferentes sociedades no mundo têm diferentes formas para cumprimentar ou saudar as pessoas. Portanto, em Portugal, em geral, se eu abordar uma senhora com quem eu tenha alguma relação, nem precisa de ser muito íntima, o normal é eu abeirar-me daquela senhora e dar-lhe 2 beijinhos. Isto é socialmente aceitável. Certo. E é a forma que em Portugal nós temos para dizer o quê? Que saudamos, que cumprimentamos a pessoa na primeira vez que a vemos. Provavelmente, se for uma pessoa bastante distante e houver uma grande diferença, mesmo a uma senhora eu vou estender a mão. Claro. Certo? Há lugares... Eu, por exemplo, que fui imigrante durante um certo período de tempo, em França, e onde, aliás, me confrontei com outras culturas europeias e não só, descobri que havia culturas europeias onde os homens também davam 2 beijinhos. Especialmente se tivessem alguma forma de amizade e intimidade. Eu tenho perfeita memória das primeiras vezes em que rapazes, amigos, estenderam assim o corpo para dar 2 beijinhos e eu fiquei ali meio atrapalhado, que não sabia o que é que havia de fazer. Exatamente. Porquê? Porque na verdade para eles é normal, a forma é homens que tenham amizade e alguma intimidade também estendem 2 beijos. Para nós, se formos 2 amigos, em Portugal nunca vamos dar 2 beijos. Só se for o pai. Já o pai ou o avô, 2 Exato. homens fazem. Exato. Ou homens ou estendemos a mão, ou se formos muito amigos, damos, por exemplo, um abraço. Isto é um exemplo muito simples para mostrar que estamos sempre a falar do mesmo significado, que é saudar as pessoas, fazê-las sentir acolhidas e bem-vindas. Mas a forma que se carrega para levar esse significado vai de geração em geração. Quem é que nos disse de onde é que vem a ideia de que em Portugal homens não dão 2 beijinhos? Nós não conseguimos dizer porque é que não é. Foi o Dom Afonso Henriques que inventou isto? Quer dizer, não conseguimos dizer. Exato. Pode haver aí, há historiadores que se dedicam e antropólogos que se dedicam a ir fazer essas conexões históricas para ver de onde vem. Nós não sabemos, nem estamos preocupados. Claro. Nós temos uma forma para carregar um significado. O ponto aqui é que a religião está cheia deste binómio, que é como é que nós carregamos através de formas, na verdade, a essência daquilo que nós acreditamos. É aqui que entra um elemento muito importante. Eu vou ainda dedicar-me aqui mais 2 ou 3 minutos e depois corto na outra, se for preciso, na minha pergunta a seguir. Exato. A ideia é que na Igreja Cristã, talvez eu até preferia dizer no Reino de Deus, o Reino de Deus que Jesus vem instalar não é um espaço de formas. Mas as formas existem. E as tradições existem e são necessárias para fazer o significado e o conteúdo avançar. Mas as tradições e as formas não são um fim. Por isso é que o Reino de Deus não é um espaço de formas.
Por isso Jesus veio para este combate porque ele encontrou um universo religioso onde as formas eram o fim em si mesmo. Exato. Exato. Portanto, as formas tornaram-se mais importantes que o significado. E é neste sentido, este binómio forma e significado não é indiferente à ordem. E a ordem é o significado tem primazia sobre a forma. Exato. Exceto nas circunstâncias bíblicas em que a forma for dada como parte do significado. Ou seja, naquelas formas em que Deus nos disse, ou revelou, através dos profetas, ou dos apóstolos, esta é a forma, então nós sabemos que, nesse caso, temos uma indicação escriturística, reveladora de quê? De que, então vamos cumprir sempre daquela forma, porque aquela forma tem um significado. Muito bem. Quando não temos essa indicação, nós temos que entender que significado é a natureza e a essência da fé cristã, e a forma podemos usá-la para transportar esse significado. É por isso que nós vamos encontrar que no mundo religioso, mas mesmo dentro da mesma denominação cristã, ora, nós aqui que nos encontramos neste momento somos adventistas do sétimo dia. Essa é a nossa identidade denominacional. Isso toda a gente sabe, não está escondido. Muitas pessoas que nos estão a ver não são. São de outras denominações cristãs. Quem sabe algumas pessoas nem têm nenhuma denominação cristã. Mas a verdade é que dentro deste mundo religioso que é o adventismo, quem já percorreu um pouco o mundo percebe que as nossas formas não são iguais em todo o lado. E, portanto, quando começamos a percorrer e a ter um pouco de mundo, começamos a ter que nos confrontar com algumas perguntas muito importantes, que é, espera lá, mas esta forma que lá no meu país, na minha tradição ou cultura religiosa, sempre vi fazer assim, porquê é que aqui se faz de forma diferente? Nós sabemos que isto cria choques culturais dentro da religião. E muitos, exato. Ora, qual é a resposta? Como é que nós encontramos? Não vou resolver isto agora aqui num minuto, mas é muito simples. É no binómio forma e significado. Se eu não tiver uma revelação da parte de Deus sobre a forma, o importante é o significado. Claro. As formas podem alterar-se. Por isso é que o apóstolo Paulo tanto disse aos Tessalonicenses, por exemplo, ele disse: irmãos, retendo as tradições que vos foram ensinadas. Que ele disse que eu próprio vos ensinei. Mas aos Colossenses ele disse: tenham cuidado para que ninguém vos engane e que vocês fundamentem a vossa fé nas tradições humanas. Exato. Ou seja, aparentemente é uma contradição. Então nós ficamos nas tradições ou fugimos das tradições? E a resposta é: depende. Porque se as tradições não forem assim está escrito, elas só servem para orientar a nossa fé. Claro. Ou seja, a palavra tradição não é uma justificação em si própria para continuar a fazer alguma coisa que realmente não vá de encontro à palavra de Deus. E o que é interessante é que nós acabamos de ver, inclusivamente, Jesus a ir buscar, portanto, o Antigo Testamento para exatamente encontrar a tal justificação, inclusivamente dos próprios 10 mandamentos, não é verdade? Honra teu pai e tua mãe, para exatamente falar sobre esta E sobretudo, situação. por exemplo, o mandamento do sábado traduz muito bem aquilo que o Pedro acabou de dizer, não é? A forma foi dada por Deus, Exato. mas apesar disso não pode ser traduzido noutra forma, mas temos que sempre procurar o conteúdo. Exatamente. Não nos podemos contentar com a forma, não é? Muito bem, quero dirigir-me agora aqui ao António, nosso convidado especial de hoje. Ora bem, António, já vimos aqui vários elementos bastante importantes e interessantes, portanto, daquilo que encontramos no Evangelho de Marcos. Jesus vai a seguir, portanto, expandir este tema com 2 discursos, um para a multidão e depois outro em privado com os discípulos, portanto, não é? Ora, vamos ler parte, portanto, dessas palavras de Jesus, nós encontramos, portanto, em Marcos, no capítulo 7. Vamos ler primeiro, portanto, os versos 14 e 15, onde nos diz então o seguinte: convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Portanto, isto é o primeiro discurso, e depois o segundo discurso, a partir do verso 20, diz o seguinte: e dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfémia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. António, as palavras de Jesus nesta passagem tem sido um enigma e tem levantado muitas questões, portanto, a muitas pessoas sobre a sua relação com os ensinos que nós encontramos, portanto, no Antigo Testamento, em particular em Levítico 11, onde nós encontramos, portanto, toda aquela prescrição da dieta, digamos assim, daquilo que nós podemos comer e aquilo que não podemos comer. Ora bem,
será que Jesus aqui está a revogar estas distinções? Será que está, por exemplo, os adventistas do sétimo dia, por exemplo, será que eles estão, na verdade, enganados em relação à sua prática, à sua observação da dieta e tudo mais? O que é que nós podemos dizer em relação a isto? Muito bem, é uma pergunta muito perspicaz e interessante. No entanto, o próprio capítulo 7, no início, traz já a resposta, ou seja, o contexto. Normalmente os textos têm sempre um contexto. E nesse contexto, se me permite, eu posso ler na minha versão, que é da Thompson, capítulo 7, verso 1, 2 e 3, e juntaram-se a Jesus, os fariseus, e alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que algum dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar, os repreendiam. Os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Portanto, aqui está aquilo que há pouco Pedro mencionou, a forma, a tradição, com o princípio da revelação divina. Há aqui um choque entre aquilo que os fariseus traziam como tradição e a revelação divina. E como foi dito, a tradição a forma não pode estar acima da revelação divina. Claro. Portanto, aqui temos uma situação mais complexa. Os fariseus, eles não esperavam que Jesus tivesse sucesso. Antes de Jesus, outros homens se levantaram, outros líderes. E todos foram anulados, foram descobertos alguns problemas na vida deles. Exato. Vocês sabem que quando alguém está a ser muito conhecido na sociedade, há sempre aqueles que vão à procura de algum problema na vida dele. Os políticos, então, já sabem, já têm que se preparar, não é? E sabem que se encontrar alguma coisa negra na vida dessa pessoa, essa pessoa fica condicionada ao possível futuro que poderia ter à sua frente. E como os fariseus não esperavam que Jesus tivesse tanto sucesso, eles começaram a tentar encontrar algo que pudesse, enfim, vir a denegrir a imagem de Jesus, principalmente contra a tradição. Exatamente. Porque contra os 10 mandamentos, aí não havia. Porque Jesus defendia os 10 mandamentos. O problema era a tradição. Eles tinham que encontrar alguma coisa que Jesus se contradissesse em alguma afirmação. Então eles tentam e vão ver a questão de lavar as mãos antes de comer. Mas o mais interessante é que o texto que aqui fala, e sobretudo Marcos, quando fala aqui no impuro, ele não descreve, primeiro ele está a descrever para os leitores não judeus. Então ele tem que explicar um pouco o que é que significa o impuro. Enquanto que Levítico 11 fala de carnes impuras e carnes puras, aqui a questão é lavar as mãos. A comida nunca se põe, a questão nunca se põe na comida. Porque um judeu não comia carnes imundas. A base, o princípio, a revelação não muda. Exato. O que muda aqui é se deviam lavar as mãos ou não deviam lavar as mãos. O que não está em anexo no texto de Levítico 11. Portanto, não era questão de discussão sobre esse assunto. Era não extra-bíblico neste caso. Exatamente. Mas como os fariseus não encontravam nada biblicamente contra Jesus, há pouco o Pedro usou a expressão quem vai à guerra dá e leva, aqui era tentar encontrar o cisco no olho do outro e não ver o argueiro, a trave que está à sua frente. Portanto, a lavagem das mãos era estritamente ritual, não era higiênico. Exatamente. Não é uma dimensão higiênica Não. do tipo como nós hoje lavamos as que é mãos. necessário. É um ritual complexo. Aliás, eles lavavam as mãos de uma forma muito estranha. Eles punham umas gotas nas palmas da mão e eles tinham que virar as mãos para cima para a água escorrer até aos punhos, aos teus pulsos. Então sentiam-se lavados. Exato. Pronto, não esfregavam as mãos. E até podia, não havendo água, eles podiam fazer um ato de lavagem em seco. Faziam só o gesto. Pôr as mãos no ar, correr, estava lavado. Portanto, o que nada tem a ver com a purificação dos animais. No entanto, nós encontramos muitos queridos irmãos de outras denominações religiosas que pensam assim. Exato.
e que são instruídos de que Jesus veio para anular, cancelar Exato. tudo o que estava, ou quase tudo que estava escrito no Antigo Testamento. Exato. Mas é interessante que as tradições, que eu entendo quando se cria uma tradição, porque uma lei parece que nunca consegue abranger. Nunca E abrange responder tudo. aos casos todos, não é, que podem surgir. Então as tradições vão dar-lhe um jeitinho à lei para ser... Preencher os buracos vazios. Exatamente. Só que aqui, o caso é que a tradição passou a ficar acima da lei. Exatamente. E Jesus condena. Claro. Por isso é que eles chamam hipócritas. Porque eles vêm com palavras de moral, não é? Como fosse dar uma moral a Cristo. E, no entanto, Cristo, não, vocês estão a invalidar os mandamentos com as vossas tradições. Exatamente. Eu não sou contra os mandamentos, mas sou contra as vossas tradições, desde que elas ultrapassem o objetivo pelo qual elas foram criadas. Mas não que sobreponham sobre o princípio, Exatamente. sobre a revelação divina. Ora, sendo assim, quando nós voltamos a ler o texto, vamos encontrar que, vou dar um exemplo, em Levítico 11 diz que não se deve comer carne de porco. O porco de Levítico 11 é o porco que temos hoje. Exatamente. Não ficou purificado, entretanto. Exatamente. Não é? Se é uma Exato. carne imunda, é uma carne imunda. Claro. Nada tem a ver com o comer. Nada tem a ver. Porque senão Jesus, o apóstolo Pedro também não tinha o problema da visão de Atos capítulo 11. Claro. Se Jesus tivesse cancelado aqui, porque é que Pedro estava com o problema de eu não posso com a visão do lençol? Ele já não teria essa luta interna, nem teria. Exato. Nem ir à casa do Cornélio, não, é? Exato. Não teria problema em ir à casa de um romano. Claro. Não havia puros nem imundos, não havia nada disso. Exato. Portanto, temos que olhar para Muito o bem. contexto, temos que olhar para o texto Muito bem. e sentir a necessidade de não inventar, Muito bem. mas Muito ler bem. o que está escrito. Muito bem. Acima de tudo, parece que Jesus ele lida mal com o facto de se invalidar a própria palavra de Deus. Neste caso, aquilo que está escrito, não nas tradições, mas naquilo que é verdadeiramente a palavra de Deus. Na altura, o Antigo Testamento, aquilo que nós chamamos hoje o Antigo Testamento, não é verdade? Muito bem. Agradeço imenso as vossas respostas. Até agora o estudo está ótimo, não é verdade? Vou aproveitar este bocadinho agora apenas para relembrar o nosso auditório lá em casa. Que nós continuamos a ter disponível esta oferta extraordinária e, portanto, um guia de estudo para aqueles que se perguntam como é que podem continuar a estudar, estão interessados em seguir o nosso programa e querem, de facto, aprofundar outras temáticas. Pois bem, tem aqui este guia de estudo. É um guia extraordinário para si, para a sua família, para os seus amigos, que aborda várias questões que, sem dúvida, são bastante pertinentes para si e para outros que, eventualmente, possam também ter essas perguntas. Fala sobre a origem do universo, a origem da vida. Fala, inclusivamente, dos dinossauros, não é verdade? A origem da ciência, a origem do ser humano e, sem dúvida, a origem do mal, que é uma questão que realmente muitos procuram entender e para o qual dificilmente encontram resposta. Pois bem, este guia de estudo está disponível para si e, de facto, é por um preço que não pode negar. É gratuito. Basta para isso, então, contactar-nos através do número 933-939291. Volto a dizer, 933-939291. Basta contactar-nos, solicitar, então, que lhe enviem este manual de estudo, a origem de tudo, e nós vamos enviar gratuitamente para si e também para poder então continuar a estudar e a abordar outras temáticas que estão aqui sem dúvida e que vão ser uma grande bênção para si e para a família. Muito bem, vamos continuar o nosso estudo, meus queridos, vamos ter que encurtar agora um pouquinho mais nas nossas respostas, ok? É assim, quando nós falamos da palavra de Deus, enfim, o tempo passa rápido, não é verdade? De maneira que vou já começar com a Hortelinda, porque nós temos a seguir, portanto, o relato de uma história muito curiosa, sobretudo por uma resposta algo, vamos chamar, enigmática da parte de Jesus a uma mulher. Vamos ler então em Marcos 7, versos, a partir do verso 26 até o verso 30, onde nos diz o seguinte: Esta mulher era grega de origem cirofenícia e rogava-lhe que expelisse da sua filha o demónio. Mas Jesus lhe disse: Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: Sim, senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Então lhe disse: Por causa desta palavra podes ir, o demónio já saiu da tua filha. Ora, muito bem. Este é um texto realmente extraordinário, não é? E, como eu dizia, um pouquinho enigmático também na forma como Jesus está a responder. Ora bem, o significado desta resposta de Jesus, para algumas pessoas até pode parecer um bocadinho preconceituosa, não é verdade? Portanto, parece que está a fazer uma distinção por causa da sua raça, entre a sua raça e a dela. Enfim, será que há aqui algo de importante a aprender em relação a isto? O que é que nos podes ajudar? Sim, eu penso que ela é preconceituosa. Eu penso que ela é exclusivista.
eu penso que ela é uma agressão a esta mulher. Estas declarações são fortes e chocantes, não é? Se a mensagem transmitida à mulher corresponde ao pensamento de Jesus, na realidade é grave da parte de Jesus. Só que quando nós interpretamos um comportamento de qualquer pessoa, de Jesus também, nós temos que o enquadrar dentro de todo o seu comportamento geral. Temos que enquadrar estas declarações de Jesus dentro de todo o seu pensamento que é revelado nos Evangelhos, o comportamento geral de Jesus. Por isso dizemos que um ato não faz um caráter, não é? Portanto, é uma sucessão de atos. E estas palavras de Jesus são realmente anacrónicas dentro do comportamento de Jesus, que aceita toda a gente, acolhe toda a gente indiscriminadamente, portanto, não faz acepção de pessoas, e este é o seu ensino. Eu quero dizer que não é por acaso que é uma mulher. Se fosse um homem, Jesus não teria dito a mesma coisa. Mas é uma mulher. E a mulher, no tempo e no povo de Jesus e em todos os povos, era realmente mal vista. Podemos dizer que esta mulher tinha 2 ou 3 características que não a recomendavam a ir ter com um mestre judaico, não é? Um mestre dignitário judaico. Portanto, ela, em primeiro lugar, era mulher, e sabemos que as mulheres não tinham valor, não é? Não faziam parte da sociedade a título igual como os homens. Era pagã, possivelmente seria pobre, enfim. São coisas que não abonam de maneira nenhuma, não fazem subir o seu score de valor, não é? Só lhe faltava uma coisa: ser escrava, para corresponder às 3 coisas que os judeus agradecem a Deus por não ser. Cada judeu, quando se levanta de manhã, agradecia a Deus o facto de não ser pagão, ela era pagã, o facto de não ser escravo, não sabemos se ela o era, e de não ser mulher. Portanto, ela correspondia àquele tipo que não tinha nenhum interesse, nenhum valor, portanto, para os chefes religiosos. Não tinha nada que recomendasse. Estava à partida rejeitada. Jesus parece que vai validar esta postura. Vai dizer, mulher, não é bom pegar no pão dos filhos. Aliás, noutro texto diz, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, eu vim para estes especiais. Não é? Portanto, não é bom que eu pegue no pão dos filhos, que eu dê aos cachorrinhos. E podemos imaginar como é que esta mulher ficou. O que é que Jesus quer dizer com isto? Ou Jesus pensava assim, não é possível, porque não se enquadra no pensamento de Jesus, temos que descartar a ideia de que ele pensava assim. Então o que Jesus vai fazer é usar esta circunstância e este caso para dar uma boa lição aos discípulos do que era esta mentalidade judaica exclusivista e privilegiada, de privilegiados. E Jesus vai assumir um comportamento que nós podemos chamar uma estratégia mimética, de mimetismo. Jesus vai dizer e fazer aquilo que os discípulos e qualquer dignatário judeu faria. Normalmente faria. É? E ao reproduzir esse comportamento em si, ele vai mostrar aos discípulos o que isso é. Os discípulos vão poder ver em Jesus um comportamento que é realmente segregacionista e que é exclusivista e que manifesta falta de amor, de respeito, de acolhimento, o que não era hábito em Jesus. E isto vai chocar os apóstolos. Pois. Os apóstolos, como observadores, eles estão desarmados, não estão em autodefesa e vão poder ver o anacrónico daquele comportamento. E Jesus, eles vão poder dizer uma coisa interessante. Eles vão poder ver como é negativo aquele comportamento e eles vão poder, deixa só terminar isto, eles vão poder, ao Jesus assumir o comportamento deles, eles vão poder aceder ao comportamento de Jesus. Exatamente. O comportamento de Jesus era ter compaixão de todos. E eles ali, ao verem o comportamento de Jesus, que era o deles, eles vão ter o comportamento de Jesus. E vão dizer, Senhor, despacha, despede-a, porque ela vem atrás de nós gritando. Ou seja, eles tiveram pena da mulher. Portanto, é fantástico este gesto de Jesus, tão pedagógico, tão conhecedor e lá onde do eles ser estão, humano. Para ir mostrar exatamente a realidade que eles estão a fazer. Aliás, é chocante,
Tanto que é chocante para eles, tanto como é para nós, porque nós olhamos para este texto, para esta história, e vemos há qualquer coisa de errado, não coincide com o corresponde ao caráter de Jesus. Jesus, não é verdade? Há qualquer coisa de errado com isto. E deve ter sido de facto chocante para os discípulos, não é? E penso que há uma lição para nós hoje. Sim. Porque os estrangeiros, os diferentes, estarão sempre Muito atual, muito atual. à nossa volta. Sem E dúvida. hoje, particularmente no nosso Sem país, dúvida, nós sem somos dúvida. invadidos por pessoas diferentes e dúvida. a nossa tendência é fazer, se calhar, como os apóstolos. Não pelos mesmos motivos, possivelmente de comodismo, mas dúvida. sempre de autoproteção. Jesus dá-nos aqui uma lição. É o diferente que te aporta alguma coisa. Exato. Recebe-o e acolhe-o. Claro, sem dúvida. Muito bem, António, vamos agora chegar rapidamente então ao capítulo 8, portanto, do Evangelho de Marcos, que vai abrir com mais um milagre verdadeiramente extraordinário, quando Jesus vai alimentar mais de 4.000 pessoas, apenas com poucos pães e peixes, não é verdade? Ora bem, logo a seguir a este milagre, encontramos mais um diálogo entre os fariseus e Jesus, que vai receber da parte de Jesus, em particular, uma reação bastante forte. Vamos ler essa reação rapidamente, portanto, em Marcos, capítulo 8, vamos apenas ler os versos 11 ao 13, onde nos diz, então, o seguinte: E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele e, tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Porque pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum, e deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. António, como é que nós podemos então compreender este pedido de um sinal, quando Jesus, na verdade, manifestava esses sinais, esses milagres, numa base diária, não é verdade? É certo que Jesus ficou aparentemente incomodado com este pedido, e será por isso, então, se calhar justo nós perguntarmos a que se referiam, afinal, os fariseus quando pediam, de facto, este sinal? Cada milagre que Jesus realizava era um sinal da sua divindade. Só que a questão aqui é saber como é que as pessoas que se aproximam de Jesus, qual é a disponibilidade, qual é a razão pela qual querem conhecer Jesus. Hoje, acredito que todos nós já passamos por essa experiência, encontramos pessoas que dizem: eu acreditava em Deus, mas se Deus fizesse um milagre para eu ver na minha vida. E depois há o extremo. São aqueles que dizem todos os dias que veem milagres de Deus. Todos os dias. Em todas as coisas veem milagres. E não há aqui um verdadeiro... parece que o milagre é o motor para funcionar, digamos, a fé. Mas a fé não se move pelos milagres. Claro. Os milagres confirmam a fé. Exato. E nós devemos, como estes homens, os fariseus e saduceus e escribas, eles não vinham a Jesus para aprender. Eles vinham para Jesus com outras intenções que nós já falámos, de encontrar alguma coisa errada. E não estavam disponíveis, espiritualmente falando, não estavam disponíveis para aceitar Jesus na vida deles. O que é mais importante? Os milagres ou Jesus? Se formos à procura de milagres, nós nunca vamos encontrar Jesus. Mas se formos à procura de Jesus, Ele fará um milagre na nossa vida. Exato. O milagre da transformação. E essa é a diferença. É por isso que Jesus, por mais milagres que fizesse, os fariseus nunca iriam aceitar. Claro. Por mais desejo que eu tenho de ver Deus, de ter alguma coisa que diga que Deus existe, eu nunca vou acreditar. Porquê? Porque isso seria a salvação pelas obras, em vez de a salvação pela fé. E por isso é que a definição que nós encontramos no livro de Hebreus sobre a fé diz que a fé é um firme fundamento. Exato. É firme, não é volátil. Não é alguma coisa que eu espero primeiro receber uma coisa para me verificar se é ou não é assim. Certo. Eu tenho que ir, eu tenho que acreditar. E esse era o problema dos fariseus e é o problema nos dias de hoje. Hoje, quantas pessoas dizem: eu gostava de ser... gostava de acreditar como você acredita. Mas precisava de alguma coisa que me garantisse que eu não vou desperdiçar o meu tempo, que eu vou andar por o caminho certo. Agora, as pessoas esquecem-se que o maior milagre que Jesus quer fazer na nossa vida é a mudança do nosso coração. Transformar o nosso ser. Enquanto eu estou à espera de um sinal exterior, Jesus está-me a propor um sinal interior. A mudança do meu ser. E isso faz confusão a muitas pessoas. Porque os fariseus não permitiam mudar o seu coração.
E muitos que viram os milagres de Cristo também não mudaram o seu coração. Mas alguns mudaram. Alguns iam, acreditavam, voltavam para casa quando Jesus dizia: vai que a tua fé te salvou, vai que o teu filho está curado, vai que o teu filho... Eles iam com a certeza de que não foi porque Jesus disse a palavra só, mas porque eles sentiram no seu coração a palavra, a palavra como Jesus disse, da forma como Jesus dizia. E eles eram convictos de que aquele homem era um homem verdadeiro. E é o que falta nos dias de hoje. Queremos mais milagres para quê? Mesmo que viesse um anjo, diz a palavra do Senhor. Um anjo falar, nós dizemos: tu és anjo. Mas prova-me, qual é o certificado que tu tens que provar que és um anjo? Desconfiamos de tudo. Nós, por natureza, desconfiamos de tudo. Até da existência de Deus. E isso causa um grande problema espiritual na vida do ser humano. É muito mais fácil viver uma vida não sendo espiritual do que viver uma vida espiritual. Porque vivendo uma vida à procura de Cristo e deixar que Cristo transforme o nosso coração é o maior milagre que nós podemos ter na nossa vida. Pelos frutos os conhecereis. Era por aí que nós devíamos olhar a transformação e não por um aspecto exterior da nossa vida. Muito obrigado, António. E realmente vê-se que é algo que mexe com Jesus. Há aqui um termo que nós encontramos aqui neste texto que diz que Jesus, ao ouvir este pedido, diz que arrancou do íntimo do seu espírito um gemido, não é verdade? Ou seja, vê-se que foi algo que mexeu com a própria pessoa de Jesus, porque mais do que os milagres, lá está, aquilo que dizias, a transformação do coração humano é o grande milagre e se calhar é o mais necessário nos tempos em que vivemos, sem dúvida nenhuma. Muito bem, uma última pergunta então, Pedro, para fecharmos então o nosso programa. Ainda no capítulo 8, e através, portanto, de uma metáfora que é muito curiosa, não é? Com um elemento que, enfim, que é presente nas nossas vidas, que nós conhecemos, não é verdade? Jesus vai advertir os discípulos para protegerem-se do fermento dos fariseus. Quando nós falamos do fermento, bem, o fermento utiliza-se em culinária, normalmente, não é? Para aumentar a volumetria de um alimento, não é? Que está a ser cozinhado. Mas aqui isto é um tipo diferente de fermento, não é verdade, Pedro? Será que hoje também precisamos de estar alerta contra este tipo de fermento? Ajuda-nos a compreender isto. Bem, nós alerta precisamos estar seguramente porque Jesus nos disse para termos cuidado. Eu acho que podemos identificar de uma maneira bem direta de que é que Jesus está a falar se fizermos aqui uma leitura comparada entre os evangelhos, porque este apenas diz essa ideia de ter cuidado com o fermento dos fariseus. Mas em Mateus 16, que no fundo é a passagem paralela com esta, diz que então entenderam que não, é mesmo o texto que diz, 16:12, entenderam os discípulos que não lhes dissera que se acautelassem do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. O que quer dizer que isto comprova que, de facto, os próprios discípulos primeiro tiveram um entendimento literal da passagem. Portanto, por isso é que o texto diz que eles começaram a perguntar-se: mas que pão é que ele está a falar? Não é? Como se, não sei se os fariseus tinham alguma padaria, não é? Mas o que é certo é que eles primeiro fizeram uma leitura literal. Não é? Aqui Mateus diz-nos que, de facto, eles vieram a perceber que fermento é a doutrina dos fariseus. Mas ainda assim pode ficar a dúvida: ok, então que tipo de doutrina? Seria a tal questão do foco na tradição? Que fermento, portanto, que doutrina é esta que era capaz de contaminar os discípulos e fazê-los, no fundo, abandonar a boa doutrina? Não é? Então, se formos a Lucas 12, temos uma outra leitura paralela que nos diz isto, porque Jesus tem uma frase conhecida que é: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então aqui, no fundo, vamos, provavelmente hoje, eu pelo menos escolhi terminar como nós começámos. Que é voltando ao tema da hipocrisia, uma vez que Jesus define aqui neste texto, em Lucas, que o fermento dos fariseus é a hipocrisia. E entender porque é que a hipocrisia é tão grave no exercício da fé, neste caso, volto a dizer, estamos no centro do ensino de Jesus. 2 ou 3 notas sobre história que eu acho muito curiosas. Eu ando a ler um livro, por acaso, muito interessante, que é sobre os grandes mestres da história, é um livro sobre ensino e para professores e educadores, e eu encontrei lá algumas coisas engraçadas sobre os sofistas. E que ligam-se muito com isto, porque é daí que vem um dos primeiros conceitos da natureza da hipocrisia, porque os sofistas eram um conjunto de homens sábios e muito conhecedores. Estamos a falar no 5º século antes de Cristo. Isto é mesmo muito antigo. O que aconteceu foi que na polis de Atenas, claro, onde muito do que é a natureza do pensamento e da didática e da retórica se desenvolveram, os sofistas foram os primeiros homens, ou um grupo organizado, que se dedicaram à educação e ao ensino, só que cobravam para isso.
Coisa que, na tradição cultural de Atenas, era vista como uma coisa muito má. Tanto é que Sócrates e Platão foram muito críticos dos sofistas. Deixaram registros sobre isso. Porquê? Porque a ideia de Sócrates e Platão é que as técnicas retóricas que os sofistas ensinavam e pelos quais recebiam dinheiro, no fundo eram para proporcionar aos clientes, porque aqui no fundo foi a primeira vez em que a ideia de que ensinar às pessoas a lógica de argumentarem e usarem da sabedoria e das palavras com interesse próprio, por isso é que eram clientes, para eles eram como fosse clientes, era o quê? Era ensinar às pessoas ferramentas para elas depois convencerem na polis o povo, naquelas grandes assembleias, eles conseguiam enganar ou pelo menos convencer as pessoas devido à retórica que tinham aprendido com os sofistas. Por isso é que a palavra sofisma, que ainda hoje existe, é uma palavra pejorativa. Porque quando nós dizemos que uma pessoa é um sofista ou que fala com sofisma, a pessoa fala bem, mas está a tentar enganar-me. E na verdade foi isso que os sofistas fizeram. Não é enganável, eles ensinavam as pessoas na arte de conseguir usar a retórica. Portanto, a ideia de hipocrisia é a ideia de que tu estás a falar e as tuas palavras são convincentes, mas o teu objetivo é outro. Por isso o que dizes não é coerente com o que realmente se passa. No mundo cristão, o conhecido pai da igreja, Jerónimo, portanto estamos a falar ali por volta do ano 400, portanto o início agora do 5º século, mas depois de Cristo, Jerónimo, digamos que é o primeiro autor da tradição cristã que vai usar a palavra hipocrisia no latim para falar do falso bom cristão, ou uma expressão que ele usa que é o devoto fingido. Que é a pessoa que tem um ar de piedade, mas que é fingida. E eu andava a pesquisar um pouco sobre isto e encontrei uma expressão muito engraçada no Inferno de Dante. Portanto, agora fora, neste caso também do universo cristão, mas já estamos a falar do século XIII. E nós sabemos que o Inferno de Dante, não é? Quer dizer, o Inferno de Dante é como se fosse a primeira parte da Divina Comédia, não é? Que é considerada uma das maiores obras, enfim, da retórica, da poesia italiana e mundial. Mas tem, no capítulo do Inferno, fala sobre os hipócritas e diz o que é que acontece no inferno aos hipócritas. Eu descobri isto há pouco tempo, que os hipócritas são condenados a um castigo específico no inferno. Qual é? Eles têm que andar vestidos de maneira estrondosa, com brilho, com ouro, mas por dentro, aquelas vestes pesam como chumbo e fazem sofrer. Os ossos rangem. Ou seja, as pessoas de fora, olha, qual é o castigo dos hipócritas no inferno? É muito curioso isto. As pessoas olham de fora e dizem, uau, que maravilha, mas eles lá dentro estão a sofrer. Então é uma inversão do que os hipócritas fazem na realidade, que é, parecem super atraentes, mas na verdade estão-nos a enganar. Então nós percebemos como Jesus, no fundo, vai colocar-se dentro desta grande, histórica ideia de que os hipócritas são um grande perigo. E a hipocrisia é extremamente enganadora. Ora, Jesus confirma isso no cristianismo, dizendo coisas como, como é que tu podes dizer ao teu irmão, tira o cisco do teu olho quando não vês a trave no teu próprio olho? E depois diz, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Muito Jesus bem. foi um mestre como outros, mas ele acima de todos a identificar o problema da hipocrisia. Ou seja, enquanto Jesus chegava, mais uma vez, tentava chegar ao coração do ser humano para mostrar a realidade daquilo que estava a passar na sua vida, havia outros que, usando um bocadinho a técnica dos sofistas, não é verdade, que apenas queriam ganhar um debate, tendo razão ou não tendo. E isso, na verdade, é uma forma de desvirtuar a verdade e o alicerce, na verdade, em que a própria palavra de Deus está construída, sem dúvida nenhuma. Meus caros, quero agradecer-vos muito a vossa participação. Fomos ricamente abençoados pelas vossas participações. Apenas para sintetizar, portanto, nós hoje, no estudo de hoje, vimos que durante o seu ministério, Jesus exaltou as Escrituras como revelação de Deus, citando e validando frequentemente o Antigo Testamento. Embora os mestres de Israel conhecessem bem as Escrituras hebraicas, a tradição humana era muitas vezes, e para a maior parte deles, mais importante do que a instrução bíblica. E aqui criava-se de facto uma grande tensão. Jesus, mais do que levantar paredes,
foi aquele que construiu pontes para chegar ao ser humano. E isto fica bastante claro na forma como ele trabalhava com pessoas de toda a estirpe, de todas as classes sociais. E sabem que para chegar ao coração do ser humano cansado e desanimado, Jesus deixava um exemplo para todo o cristão que sente responsabilidade de fazer a diferença neste mundo. Ora, muito bem, nós para terminarmos gostaria de pedir ao António para ter uma pequena mensagem que pudesse também sintetizar um pouquinho aquilo que foi o nosso estudo hoje, para que os nossos ouvintes lá em casa também possam sentir um bocadinho esta sede de continuar então a estudar. Muito bem. Estudar a palavra de Deus é uma bênção. E podê-la compreender no seu contexto acrescenta e nos traz maior alegria. É por isso que nem sempre devemos ouvir aquilo que nos dizem e tirar o texto do contexto e trazer dúvidas, porque Cristo não é dúvida. Ele é uma certeza e é uma solução. Quanto mais nos aproximarmos de Cristo, menos vamos dar ouvidos aos sofistas para que eles não nos enganem. E uma das advertências para os últimos dias é que entrariam falsas doutrinas, falsos cristos, falsos profetas que iriam enganar a muitos. Cuidado, está bem? Sejamos firmes na palavra do Senhor, sigamos os princípios de Cristo e o Senhor mostrará o caminho da verdade. Muito obrigado, António, muito obrigado. Agradeço a ti, agradeço ao nosso painel residente. No próximo programa ainda teremos a companhia do pastor António Rodrigues. Antes de terminarmos, apenas para relembrar que temos então a nossa oferta, ok? Durante esta temporada vamos estar sempre a lembrar que temos este guia de estudo, a origem de tudo, ok? Para poder então solicitar a entrega deste manual, é muito simples, basta contactar-nos através do 933 939291. Tome nota, 933 939291. Pode usar esse número também para solicitar algum esclarecimento, alguma pergunta que se calhar não tivemos tempo aqui de responder. Pode também então usar esse contacto para de facto entrar em contacto connosco para podermos então esclarecer as dúvidas que possam ter ficado então ainda do programa de hoje. Mais uma vez agradecemos e muito por nos seguir exatamente através das plataformas que estão disponíveis, o canal 186 da MEL, também o canal YouTube da Novo Tempo Portugal e também através da RCS na frequência 91.2. Muito obrigado por nos continuar a acompanhar fielmente e já sabe que temos encontro marcado também no nosso próximo programa, no nosso próximo episódio da Bíblia Aberta. Até lá, que Deus o abençoe.